Futebol, gente, no ar, estamos de volta agora em vídeo. Eu sou o Gil Luiz Mendes, estou estreando aqui, já participei outras vezes no podcast que tínhamos antigamente. E aqui ao meu lado, Fernando Toro. Ele dá de volta aqui a Central 3, agora mostrando na nossa cara, né, Toro? Agora com carinha, né? Teve dois programas que foram pro YouTube, né? Daquela época do podcast, mas foi uma coisa meio aleatória, assim, que aconteceu e tal, né? Agora estamos aí no YouTube. E passar o recado, né? Saudade, né, de falar essas coisas aqui, né? Olha, eu tenho saudade de falar para as pessoas, mas eu não paro de falar na minha vida, né? Eu, a minha família, meus amigos, eu tô falando 24 horas por dia, acho que até dormindo eu fico falando. Esse lema aqui é o meu lema da minha vida, né? Ódio eterno ao futebol moderno. E preciso até dizer que esse lema aqui não é para flertar com esse lema, tá? Esse lema aqui é para casar com ele e ser fiel. É para ser fiel. Tem muita gente que está flertando, achando que ódio eterno ao futebol moderno é uma criticazinha, mas tá tudo bem. Não tá nada bem, tá tudo errado, né? Mas posso fazer um parênteses? A minha filha pediu para eu falar para as pessoas que realmente os unicórnios existem. E eu tenho que... Um beijo para minha filha Marília. Os unicórnios existem nos arco-íris, né? E nós vamos falar muito de corno aqui também, né? Tem muito diabo aqui no meio, nesse planeta Terra aqui. Opa, se tem. E são eles que estão tomando conta de tudo, né? É uma guerra santa que nós estamos vivendo, né? Eu não quero falar exatamente de religião agora aqui, mas é uma guerra de fazer o bem contra fazer o mal nesse mundo, né? E nós sabemos que 1% da população do mundo controla 99% do restante, né? E isso é uma coisa que está difícil, né? Está complicada realmente. Eu tenho até umas sensações esquisitas. Eu lembro quando os maias falaram em 2012, lembro daquele 21 de dezembro. Terminar tudo. Eu acho que a humanidade passou por um portal ali, realmente, e eu acho que eles não estavam errados, não. Eu acho que naquele 21 de dezembro de 2012, eu acho que o dono da maior empresa de comunicação achou finalmente o microchip que ia colocar esse chip. Lembra que eles falavam nos anos 90 que o ser humano ia ter um chip na nuca? Eles só erraram, não é na nuca, é na palma da mão. É todo mundo agora com o celular na mão e não quero falar mal do celular, da tecnologia. As tecnologias são maravilhosas para a humanidade, mas elas estão sendo aplicadas de maneira absolutamente irracional, caras, né? Depois a gente vai falar com calma de cada tema desse que eu estou trazendo aqui, cada pedacinho. Inteligência artificial, falou de chips agora. Então, aí nós vamos fazer um programa aqui sobre inteligência artificial que não existe. Já tem gente aí renomada dizendo isso, mas quem é meu amigo pessoal sabe que antes desses cientistas aparecerem agora aí, que é o Dr. Nicoleles, que está pregando para tudo quanto é lado, que não existe inteligência artificial, é tecnologia. Meus amigos até mandaram para mim e falaram: ó, teu amigo aí, Toro, porque eu estou falando disso desde a primeira vez que eu ouvi na mídia falar de inteligência artificial. Eu falei: não, esses caras estão malucos falar de inteligência artificial. Como assim inteligência artificial? É uma tecnologia, tem um ser humano por trás fazendo cada uma desses aplicativos aí que estão sendo chamados de inteligência artificial. Isso aí é o ser humano que está criando. Ah, mas eles reagem sozinho porque foi criado para reagir sozinho. Não vamos ser abobados, né? O ser humano está ficando muito abobado, né? Hoje é Smart Fit, é smartphone, é Smart TV, é Smart Lâmpada, é Smart Sampa, é Smart Studio, mas a humanidade está caminhando por uma burrice, né? Por uma letargia mental, né? A gente não está pensando mais, então é tudo smart menos o ser humano, né? O ser humano que é o smart, né? Que é o esperto, né? E nós estamos vivendo um auge, não é à toa que estão falando tanto de fascismo. Eu meio que estou fugindo desse tema político, cara, porque é mais do que político, é espiritual mesmo, entendeu? E nós estamos vivendo um ápice mesmo do capitalismo, da mídia. A mídia, para mim, é o grande tentáculo do capitalismo. Teve um vídeo outro dia do Eduardo Marinho, você deve conhecer o Eduardo Marinho, ele é um cara gente boa, né? E ele fez um vídeo falando assim que ele usou a inteligência artificial, né? E perguntou quem manda no mundo, aí a inteligência falou assim, são os bancos e as grandes corporações.
E eu fiquei com vontade de mandar um recado para ele no vídeo. Ele falou, ó, faz uma pergunta. E a mídia? Pergunta agora para a inteligência artificial. E a mídia? Qual é o papel da mídia? Né? Para ver o que... Mas não que eu estou interessado no que a inteligência artificial vai responder, porque eu sei a resposta. A mídia, ela faz o pior papel da humanidade, é a mídia o que faz. Se um dia desse uma loucura em todos os banqueiros e todos os industriários, eles acordassem de bem e pagassem um salário justo e parassem de explorar, e a mídia não mudasse, a mídia ia destruir essa bondade dos banqueiros e dos grandes industriais, porque a mídia é a câmera, né? A câmera, ela é o Brizola falou isso numa entrevista, né? Ele falou, são 7 maravilhas, né? Temos que dar a 8ª maravilha do mundo, é a câmera. Ele falou isso nos anos 80, mal sabia ele o que ia chegar com o celular, com a inteligência artificial, né? E é isso, essa 8ª maravilha do mundo, que é a câmera, que é a mídia, esse olho, não é à toa que o BBB, o símbolo do BBB, é aquele olho, né, cara? É aquele olho. As pessoas estão se encantando por esse olho. Você lembra que até os anos 2000 e pouco, quando você estava numa festinha e alguém pegava uma câmera caseira e filmava, as pessoas tinham meio que uma vergonha com a câmera. E alguém vai falar para mim, pô, mas então a gente não está evoluindo, hoje as pessoas estão se acostumando que não, isso é uma coisa ruim. Tem coisa que se melhora, piora. Essa melhora técnica, que as pessoas estão mais íntimas com a câmera, está demonstrando, na verdade, que as pessoas estão abobadas com a câmera, né? A gente, quando olhava para uma câmera, a gente falava, tá filmando o quê, meu compadre? O que você vai fazer com essa imagem aí, entendeu? Hoje a câmera aparece, já todo mundo faz pose, a molecadinha já fica de lado. Eu tô reparando que a molecadinha agora, quando vai bater foto, fica de lado, assim, ó. Antes era o Tino Marcos que ficava de lado. Nos anos 90 a gente falava, o Tino Marcos, você repara que ele fica de lado nas reportagens? Só aparecia uma orelha do Tino Marcos, assim. A gente falava, por que ele fica de lado? Então, assim, as pessoas tá um mundo muito midiático, né? E aí você me pergunta, e o futebol? O futebol foi pro saco, cara. O futebol nesse meio todo de dinheiro, de fascismo, de capitalismo, de câmera. O futebol foi pro saco, não necessariamente por isso ou por aquilo, mas ele não resistiu. A verdade é que o futebol não resistiu. Ele poderia ter resistido. A essência do futebol, eu digo, futebol, cara, era o esporte socialista. Eu já cheguei nessa conclusão. Sim. Ele foi uma vertente socialista no meio desse mundo extremamente capitalista. E eu tenho certeza que todas as grandes corporações, os governos, os donos do mundo, eles deviam falar assim, um dia nós vamos tomar conta desse futebol, um dia nós vamos pegar esse futebol e nós vamos inverter tudo que há nesse futebol, né? E estão invertendo tudo, tem mais coisa para inverter, mal sabe a gente o que vai vir ainda, imagina como vai estar daqui a 10 anos se continuar esse abismo no futebol e no mundo, né? Você vê agora, foi o quê? Foi de 2, 3 anos para cá que fizeram essa saída com um jogador só para trás. Isso é um insulto para a história do futebol. É só ver jogo antigo de futebol, para quem não lembra, porque eu tenho tudo na minha memória. Até porque vale a pena falar que as mudanças foram recentes, o futebol morreu agora. Faz 15, 20 anos que o futebol morreu, né? Eu tô novão ainda, eu tô com 45, mas parece que foi ontem. Então, assim, é só pegar jogo antigo que você vai ver que 90% das saídas de jogo de futebol, não só em jogo copeiro, que o time estava precisando de fazer 2-0, não, um jogo normal, um clássico normal, os times saíam para frente, né? Então, só para citar essa mudança de saída para trás com um jogador só, quer dizer, eles estão invertendo tudo. E a Copa do Catar nós vamos fazer em breve um programa, um especial especialmente falar um pouco sobre o que foi essa tentativa de Copa do Mundo, que foi a Copa do Catar. Eu, se me pegasse em 1990, 94, me colocasse numa máquina do tempo e me colocasse de frente para a Copa do Catar, eu ia falar, não, é um campeonato de casado e solteiro isso que está acontecendo. Não é possível. De tão fraco que foi. Inclusive a final, que teve gente que babou, 3-3, Messi, Mbappé. Olha, eu preferia ver Ezequiel e Tupanzinho numa final do que Messi e Mbappé, entendeu? E porque os caras jogavam com dignidade, não vou comparar pau a pau, mas mesmo pau a pau, viu? Se a gente chegar com calma, nós vamos fazer com calma cada programinha aqui, nós vamos falar desses deuses modernos, o que eles são de fato, o piripaque não foi só do Ronaldo, começou com o Ronaldo, o piripaque, e o piripaque do Ronaldo nada mais é do que colocar uma responsabilidade gigante em quem não tem capacidade de alma. O Ronaldo nunca teve uma alma e um espírito de jogador para aguentar aquela responsabilidade. Talvez ele tivesse técnica, sim, ele tinha técnica, mas ele não tinha alma, ele não batia no peito, tanto que ele nunca ganhou uma Champions. Depois nós vamos falar com calma da mentira que são esses grandes ídolos que eles construíram. E claro, isso é um golpe, é que nem o golpe da inteligência artificial. Aliás, são várias fake news que nós estamos vivendo, né? A Globo pediu desculpa pela ditadura. Essa foi uma das grandes fake news dos últimos anos aqui no Brasil, que
eu tenho certeza que teve um efeito horroroso na mente de muita gente, inclusive de esquerda. Eu tenho certeza que muita gente de esquerda hoje deve olhar para a Globo. Não, a Globo pediu desculpa pela ditadura. Tá de sacanagem, né? Pedir desculpa pela ditadura, como se fosse só pela ditadura que a Globo teria que pedir desculpa. Então essa é outra fake news do futebol moderno, esse endeusamento absurdo que começou com o Ronaldo Fenômeno, passou pelo Zidane, Robinho, Ronaldo Gaúcho, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, e depois do Neymar, quer saber, o Neymar é o último de uma série. Depois do Neymar, hoje se a Globo transmitir um jogo de segunda divisão do Campeonato Carioca, eles vão achar um cara e eles vão narrar assim, é ele, o jogo da segunda divisão, terceira divisão de São Paulo, é ele, repare como os narradores da Globo hoje eles falam assim, é ele, é gol dele, porque esse ele, o esporte que era socialista, que era de todos, agora é dele, o Messi, o super Cristiano Ronaldo, o super... Agora tem corintiano, o São Paulino tatuou o Neymar, o corintiano, nós fomos jogar bola ontem, tinha um corintiano lá com a camisa do Neymar, sabe? Uns negócios assim. E que nada contra. Eu também, né? Eu cresci, todo mundo sabe disso, que a gente que é juventino cresceu com outro clube, eu acompanhava o Corinthians, e eu ainda na época que eu era corintiano, eu tinha pôster do Giovani com a camisa do Santos, tinha pôster do Miller. Isso o Eduardo Galeano falou muito bem sobre isso. A gente é amante do futebol, na verdade. O problema é endeusar o Neymar, cara. O problema não é endeusar um cara de um outro clube que não seja o seu. O problema é o Neymar, entendeu? O rei do caicai, entendeu? E aí nós vamos falar muito, nós vamos fazer um especialzinho sobre cada jogador desses, com calma. Então a coisa tá muito feia, né? A coisa tá feia. Eu acho que nós sempre tivemos uma missão aqui no nosso colo, né, Gil? Cada um de nós, seres humanos, salvar o planeta. Eu tô cansado de papo de sou troxista, sou linista, sou comunista, sou capitalista, sou corintiano, sou palmeirense. Cara, eu tô cansado. Nós temos que dividir os seres humanos em dois nesse planeta Terra. Você quer salvar o planeta ou você não quer salvar o planeta? E eu sempre tive uma coisa assim, eu acho que nós estamos vivendo a pior época da história da humanidade, mas eu não tenho quase dúvida nenhuma que nós estamos, e não é um privilégio meu poder dizer que eu estou como lutador do mundo, como se isso fosse uma coisa para motivar ainda a nossa luta, mas sim, a humanidade está indo para um abismo, é um abismo. Então capaz que daqui a 50 anos, se ninguém fizer nada para mudar o mundo, vai estar pior do que hoje, mas não estamos daqui a 50 anos, estamos hoje, aqui em 2025, e o cenário é horroroso do mundo, do futebol. Então o futebol dá até pena, o futebol morreu, foi engolido. O futebol, cara, ele era uma bolha fora do planeta Terra, né? Tinha um cordão umbilical que ligava o mundo do futebol, tanto que muitas coisas que eram horrorosas no mundo, por exemplo, se você subisse num ônibus lotado e fizesse assim na cara do cara, é imoral, né? Entre outras coisas, é imoral. No futebol era maravilhoso, uma cotovelada na cara, você tá entendendo? O Márcio em 90 acabou a final de 90 com a camisa sangrando porque o Bernardão deu uma cotovelada na cara do Márcio, porque o Márcio também deu tanto. Então, só para citar uma coisa, assim, o futebol ele sempre foi o outro lado do mundo, só que essa bolha do mundo engoliu a bolha do futebol e trouxe o futebol para dentro do mundo. E hoje os princípios do futebol são capitalistas, ele não é mais um jogo socialista, ele é extremamente capitalista, ele é jogado como um jogo capitalista, individualista, burro, injusto, os salários são injustos como são os salários do capitalismo. Eu trabalhei numa gráfica uma época, cara, e eu ficava um tempo na sala de computador, eu era terceirizado nessa gráfica, então eu era um coringa lá dentro. Eu ficava na sala do computador escaneando as informações e eu ia lá para as máquinas com os peão lá, pegar os negócios. Então eu era amigo dos dois. E chegou um dia que eu falei, cara, o salário desse pessoal aqui do computador tinha que ser o salário dos caras da máquina. E o salário dos caras da máquina tinha que ser o salário dos caras do computador aqui, cara. Os caras do computador saíam, ficavam 2h30 almoçando, e os peão lá, pô, quem tem que ter o maior salário? Entendeu? Então, isso porque eu estou discutindo o salário, porque na verdade a minha visão de mundo é que não tinha nem que ter dinheiro, e aí quem sabe um dia nós vamos fazer também um programinha especial falando sobre isso, como o mundo não tinha que ter dinheiro, para salvar esse mundo não tinha que ter dinheiro, né? E é isso, né? A mídia fazendo o papel mais sujo de todos, que fique clara essa mensagem inicial do programa. Aqui no Brasil, a dona Rede Globo de televisão, que não é brasileira, que veio lá com os americanos junto com a ditadura, né? E pediu desculpa pela ditadura, isso é uma piada. Aliás, ela pediu desculpa pela ditadura em 2013, 2 meses depois das manifestações de 2013, quando ela mesma colocou toda a direita na rua de verde, amarelo e ignorância, que foi ela que criou todo esse ódio à esquerda.
Ela e os adjacentes, né? Band, todas as outras mídias privadas, mas a Globo é a locomotiva, os outros são os vagões atrás, né? Então, gente, nós estamos com uma missão na mão, salvar esse planeta, porque o planeta é de todos, existe comida, teto, alimento, trabalho, educação para todos nesse planeta. Esse planeta é riquíssimo, ele é maravilhoso. Mas se chegar um ET de um planeta evoluidíssimo e chegar aqui e você falar para ele, você acredita que tem que a água do planeta, a gente tem que pagar pela água? Se eu quiser tomar uma água ali embaixo, agora ali, se eu chegar ali na lanchonete, que já é capitalista, uma lanchonete, eu vou ter que pagar para tomar um gole d'água, sendo que cada cidade do mundo tinha que ter suas bicas, como tinha até antigamente. Eu cresci na época das bicas, em São Bernardo a gente ia na bica lá, meu pai ia lá, enchia a garrafa. Onde que tem bica hoje para você pegar água gratuita? Quer dizer, você paga até pela água, né? Então, o negócio está muito feio. Acho que eu falei bastante por enquanto, né? Por enquanto, mas você vai falar bem mais ainda, Toro. Vou tomar uma água aqui. Olha as palavras aí. Essa aqui é de graça, você pode tomar aqui. Não, mas nenhuma é de graça. Alguém pagou por ela. Alguém pagou por ela. Alguém pagou, cara. Ó, se tem um cara que concorda contigo sobre que o futebol antigamente era bem melhor do que hoje em dia, é o senhor Renato Portaluppi. A gente vai pegar aqui uma opinião dele ali, quando ele treinava o Grêmio ainda. Opa, peraí, museu. Entrou uma tecnologia. Tá tocando aqui o telefone do nosso diretor. Sim, faz parte. A parte tecnológica tá tudo interligado. Aqui tá no telefone dele, no relógio dele, aqui também, normal, que ele tá prestando aqui emprestado hoje. Normal. Vamos ouvir Renato Portaluppi, o famoso Renato Gaúcho. Enquanto ele treinava o Grêmio, ele falou isso aqui, ó. Na minha época, um pouco antes da minha época e um pouco depois da minha época, tinha talento e poucos salários, pouco dinheiro. Hoje tem muito dinheiro no futebol e pouco futebol. Eu falo diariamente isso para eles. Então, o que você está falando, eu concordo plenamente com você. Nada eu sei falar, na minha época eu fiz 2 gols, o Grêmio 82 foi campeão, é outra época. Infelizmente é outra época. Eu queria que voltasse aquela época, que não tinha salários absurdos e tinha futebol. Tinha torcedores que iam nos estádios para ver seu time jogar e o adversário que tinha bastante craques, jogadores acima da média. Esse foi Renato Portaluppi, que também, em outras declarações dele, colocou que foi melhor que Cristiano Ronaldo. Não, gente. Eu acho que a gente tem que dividir, Gil, é um assunto que merece um programa isolado, falar o que é o Cristiano Ronaldo, na verdade, né? Mas existe uma coisa que eu não falei aqui na minha fala inicial, que é o muro. Aquele cidadão e aquela cidadã que gostam ou não de futebol, independente de gostar ou não de futebol, mas os que gostam de futebol, mais importante ainda, se não colocaram um muro, sabe o famoso antes de Cristo e depois de Cristo, né? O calendário que a gente usa não é antes de Cristo, depois de Cristo. Quem não colocou um muro dividindo o futebol que ficou no passado, que valia a pena, desse outro, está cometendo um erro. E alguém vai me criticar falando, não, mas pô, Tá uma linha evolutiva, claro que não tá legal hoje, mas é uma linha evolutiva. Não, cara, se você não reconheceu uma violentíssima quebra, mas uma violentíssima quebra, você está sendo enganado pela televisão, que quem está enganando você não há a menor dúvida que é a Rede Globo e a televisão e a mídia, entendeu? E nessa quebra é incomparável o Cristiano Ronaldo com o Renato Gaúcho, é incomparável, nem porque eu estou falando que o Renato Gaúcho era muito melhor, talvez de habilidade técnica, talvez tenha um melhor que o outro, talvez o Cristiano, talvez o Renato, não interessa quem é melhor do que o Cristiano Ronaldo ou o Renato, é o futebol, aí que tá, esse é um dos venenos do tempo atual, você vê que tá chovendo vídeo assim, Rivaldo, não interessa, é o futebol. E para isso, você tem que assistir jogo antigo completo. Não adianta assistir 15 minutos de melhor momento. Assista um jogo antigo, e eu vou dar aqui várias sugestões de jogos antigos bons, porque tinha também, claro que antigamente tinha jogo ruim. Claro, lembra que o Chico Luiz tinha jogo que acabava no Campeonato Italiano, ele falava assim, jogo bem. E aí, pra você ver a liberdade que era a mídia antigamente, o cara podia falar isso, ele podia falar que o jogo que ele estava narrando era ruim. Hoje os caras já não podem falar mais porque eles são donos do campeonato, eles têm que vender aquilo que eles compraram. A mídia comprou o futebol, né? Tinha uma faixa de uma torcida italiana lá para 2004, 2005, que era contra a RAI, né? Fizeram uma faixa contra a RAI que tinha comprado. Quer dizer, a Globo comprou o futebol brasileiro. Então ela tem que vender aquele jogo como maravilhoso. Mas os jogos, o futebol de antigamente era uma coisa digna, era uma coisa, olha, eu vou ter que usar essas palavras fortes, era autêntico, era digno, era pro futebol. Quem jogava futebol, jogava futebol. E o nível técnico
Hoje está todo mundo acordando que o nível técnico está baixíssimo. Mas o seu Cristiano Ronaldo, ele já pegou uma época de muita facilidade, mas muita facilidade. Então, vou tentar resumir, depois a gente vai se aprofundar nesse tema, mas não, você chamou essa comparação aí, nossa. Eu lembrei que ele então, mas sabe o que é engraçado? E criticaram bastante. Não, é lógico que criticaram. Esses jornalistas vendidos de hoje aí, você pega qualquer jornalista aí hoje, dos grandes, eles vão falar, eles vão dar risada do Renato Gaúcho falando que é melhor que o Cristiano Ronaldo. Sabe por quê? Porque eles vão falar de números. Eles vão falar da temporada que o Cristiano Ronaldo fez 50 gols pelo Real Madrid. Se o Romário, você substitui o Cristiano Ronaldo numa mágica e põe o Romário com a mesma idade que tinha o Cristiano Ronaldo nessa temporada, o Romário teria feito 250 gols nessa temporada que o Cristiano Ronaldo fez 50, cara. Entendeu? Não tem nem comparação. Entendeu? Então, Renato Gaúcho e o Cristiano Ronaldo, nossa, Renato Gaúcho sem uma perna eu ponho em campo antes do Cristiano Ronaldo. Tá? Então vamos aproveitar aqui e colocar alguns lances do Renato Gaúcho, tá no canal Rei dos Craques. Aqui a gente vai aproveitar aqui, soltar aqui alguns lances do Renato Gaúcho como jogador do Grêmio, do Fluminense, de tantos do Flamengo. Eu vou tirar aqui o áudio para não ficar... Sim, para não ficar um áudio muito estrumbado. Pegando aqui, ó, metendo a mão em Uruguai, o Grêmio e Flamengo, já jogou pelo Flamengo ali, ó. Quando de São Paulo, ele nunca jogou no São Paulo. Ele quase jogou, né? Teve aquele episódio que ele até vestiu a camisa do São Paulo, que foi engraçado aquilo até, né? E é o Renato. E aí gol todo jeito, arrancada, gol de direita, de esquerda, assim. Nossa, puta golaço de esquerda, aquele golaço de esquerda. Isso deve ser o quê? 83, 84? Isso aí até 86, quando ele jogou no Grêmio, né? De 82, 3 ali até 86, quando ele teve a primeira... Aliás, acho que... Não foi a única passagem. Em 91 ele voltou pro Grêmio, né? Sim. Em 91 ele ainda jogou. Ele era o no gol da Renner, né? Ali. E tem a história também que o pessoal muito falou do Renato Gaúcho, que quando ele foi na Roma, ele decepcionou na Roma. Não, ele realmente decepcionou, né? Teve o de bicicleta agora. Teve a questão dele com o Giannini, se o Giannini fez um pouco de dificuldade para ele jogar lá, o Giannini era o dono do time, né? Enfim, isso são questões secundárias até, acho que pro momento, assim, né? A cavadinha pela seleção, ou seja, de 91, outra passa para fazendo embaixadinha. Ele tinha... E hoje não tem um cara parecido com ele em campo, né? Com esse estilo de jogo, o cara que vem mais de trás, buscando, e também era um cara goleador dentro da área, né? Mudaram o DNA. Aí, do que você falou. Essa volta dele no Grêmio aí. Mudaram o DNA, não só do jogador. O jogador é um ser humano. Essa é a famosa corrida dele na semifinal contra o Atlético e tal, né? Mudaram o DNA do ser humano. Hoje o jogador já não é que não tem um jogador como ele. Não vai ter. Aliás, tem. Quer saber? Tem. Estão na várzea, escondidos, não chegam mais a ser profissionais. Essa é outra coisa dos tempos atuais. Essa é a única fase da história do futebol desde 1857 que os melhores jogadores de futebol presentes nesse momento não estão jogando nos clubes. Com certeza não estão. Acho que a final contra o Penharol aí, né? A final contra o Penharol da Libertadores e tudo. Ele balança para um lado, para o outro. Uma porrada, tá vendo a porrada? Esse é o famoso gol de barriga. Esse gol de barriga é muito histórico, né? Já tem bandeira contra o Fluminense com essa imagem. Sim. Esse jogo foi maravilhoso demais, esse 3-2 aí. Ele carregou o Fluminense não sozinho, né? O grande erro ficar falando que o cara ganhou sozinho, né? Não se ganhava sozinho, né? Mas ele era um dos pilares. Ele na Roma. Ele na Roma fez pouco, realmente, né? Mas olha o pouco que é. Esse é o pouco, né? Vai fazer uma corrida dessa aí, né? Tem bastante coisa. Então é isso, já falou aqui bem do Renato Gaúcho. O Renato. Aqui, deixa eu voltar aqui para a nossa pauta. Vamos ver. A próxima pauta falando de jogo antigo, um jogaço, que foi o primeiro jogo do Campeonato Carioca, primeiro Fla-Flu. De 86. Abertura do Campeonato Carioca de 86. Exatamente. E um Flamengo, que eu peguei aqui a escalação. Sim. O jogo foi dia 16 de fevereiro. Posso fazer uma pausa? Esse é o primeiro dia que meu pai me levou num estádio de futebol na minha vida. Neste mesmo domingo desse Fla-Flu, meu pai me levou no Pacaembu, onde aconteceu o torneio início, aliás, o último torneio início, a moda antiga, e foi um dos 7 títulos do Juventus profissional da história do Juventus. Quer dizer, o primeiro dia que meu pai me levou no estádio, o Juventus foi campeão. Estamos gravando um detalhe histórico. Programa hoje em fevereiro, então são 29 anos desse jogo, que teve 84.303 pagantes no Maracanã. Os gols foram do Zico aos 10 do primeiro tempo, e aí o Leão Min empatou de pênalti aos 43 do primeiro tempo também.
Aliás, desculpa, 39 anos, hein? Não 20. 39 anos, 39 anos. Desculpa pela matemática. Não, manda bala. Não, faz parte. Depois teve o Zico fazendo gol aos 27 do segundo tempo, o jovem Bebeto aos 30 do segundo tempo também, e depois o Zico metendo o seu terceiro gol. Ou como falou hoje em dia, hat-trick, né? Eu já sou contra, cara. Eu já não gosto muito. Velho. E que pedem gol pro cavalinho também, né? Pedem música no... Não, aí... Tudo o Zico pediria. Então, adivinha de onde veio isso? Da Globo, né? Exatamente. E música é coisa da Rede Globo, né? Vamos lá para a escalação. O Flamengo tinha Cantarello no gol, Jorginho na lateral direita, a dupla de zaga Leandro e Moser somente, e Adalberto. Muito, que não teve muito sucesso, mas era um lateral monstruoso. E esse meio aqui agora, Andrade, Dr. Sócrates e Zico. E o ataque era o Adílio, já experiente, com dois moleques, que eram o Chiquinho e o Bebeto. Sim. Treinado por Sebastião Lazzaroni, que 4 anos depois foi treinar a seleção na Copa do Mundo, na Itália. Ele foi tricampeão carioca, né? 86 com o Flamengo, 87, 88 com o Botafogo. Se eu não estou equivocado, eu acho que ele foi campeão no bicampeonato do Vasco, se eu não estou enganado. E vamos lá, Fluminense, Paulo Vitor, grande Paulo Vitor no gol, a zaga Alexandre Torres e Vica, não, Alexandre Torres na lateral direita, a zaga Vica e Ricardo Gomes, Vica que foi campeão brasileiro da Série C pelo Santa Cruz, é o técnico campeão brasileiro de 2013. Sim. Da Série C, e Branco na lateral esquerda. No meio, Jadir Leomir e René Weber, e na frente, Romerito, Galo e Tato. Técnico Nelsinho Rosa. Nelsinho Rosa, um monstro, né? Com tanta história no futebol brasileiro, Nelsinho, né? Mas só colocando os times aqui no papel, a gente já vê que o Flamengo é um time que já vinha naquele super time do Flamengo dos anos 80, campeão mundial de 81. Sim. E já revelando uma molecada de Bebeto, já com... O Leandro já jogando de zagueiro, tinha saído da lateral. O Sócrates tinha chegado, né? Diferente desse time de 81, era o Sócrates que tinha chegado, o Bebeto que tinha subido. Belo time. Vamos soltar aqui o jogo, são quase 18 minutos aqui de jogo, vamos soltar ele completo aqui. A narração de quem está nesse canal Futebol Nostalgia. Sim. Se eu não me engano, a narração é do Januário Oliveira. Esse jogo completo no YouTube, eu assisto ele, já assisti algumas vezes esse jogo completo no YouTube, com Oliveira Andrade. Oliveira Andrade, perdão. Eu que não soube distinguir aqui. É a transmissão da Globo, infelizmente não tem outra, tem que ser da Globo mesmo, então foi da Globo. E Oliveira Andrade, que era um bom narrador, né? Tá narrativa até há pouco tempo, né? O Oliveira Andrade era um cara mais sóbrio, né, na narrativa e tal. Você vê o primeiro detalhe já aí, né? Os Fluminense e o Flamengo de calção branco e não tinha essa frescura, né? De ter que colocar calção diferente e tal, né? E só uma coisa também, né? Pegando patrocínio só a Lubrax no Flamengo. Então, mas aí nós vamos falar, né? A minha visão, né? Eu tô aqui para dar a minha visão. Não deveria ter nenhum patrocínio em nenhuma camiseta de futebol, né? Esse foi um dos primeiros momentos em que o futebol começou a morrer mesmo, né? Quando os patrocínios começaram a entrar na camiseta, né? Eu tenho até vontade de pegar todos os presidentes de clube que assinaram pela primeira vez o contrato e falar: onde que você estava com a cabeça, cidadão? Entendeu? Você já tinha, no caso dos clubes ingleses, já tinha clube inglês ali com mais de um século de vida, quer dizer, você tem um século de tradição e você vender um século de tradição para colocar aquela Umbro aqui, depois da Umbro veio o patrocínio. Então isso foi uma das coisas que matou o futebol, não há a menor dúvida disso, né? Não há a menor dúvida, manchar a camiseta, né? Eu acho que os dois primeiros clubes que colocaram o patrocínio no Brasil foi o Flamengo com o Lubrax e o Corinthians com o FAP, né? E sempre pega os times, os maiores, os times do povo primeiro, que tá ali. Sempre. Nessa nova investida moderna aí, quem foi? Foi a Parmalat, pegou quem? Pegou a Ferroviária, a Parmalat foi lá pegar a Portuguesa Santista? Não, pegou logo o Palmeiras, entendeu? E é isso, né? Os times grandes pegam os times grandes primeiro, que é porque eles pegam os grandes e depois eles deixam escorrer a água e pegam todos os outros depois. Por isso que hoje a camisa do Juventus da Moca está tão lamentável, que é um dos motivos pelo qual eu não vou mais ver jogo do Juventus, né? Inclusive eu me recuso a torcer pro Juventus com aquela camiseta horrorosa, cheia de patrocínio lá. E antes fosse só o patrocínio, é o jogo lá dentro, o jogo horroroso, os caras não sabem mais jogar bola e tudo. Os detalhes em dourado que tem na camisa do Juventus. Não, fizeram no centenário, detalhe dourado, coisa horrorosa, coisa meio. Foi a camisa mais feia
Tá só respondendo para alguns jornalistas, igual o Mauro Betti, que fez até podcast. Que camiseta linda do Centenário, a camiseta mais horrorosa da história do Clube Atlético Juventus. A camisa do Centenário do Juventus. Com marquinha d'água. Agora as camisetas têm marquinha d'água, rapaz. Você pensa o quê? Eles não fazem mais camiseta de, olha lá o primeiro ataque, olha lá, Paulo Vitor já com manha lá, fazendo manha, tá vendo? Fazendo a milonga. E essa dupla Sócrates e Zico, por que não deu tão certo no Flamengo? Olha, eu não era jornalista na época, eu não era torcedor, tá? Mas olha o Zico já fazendo a primeira jogada, a bola vai sobrar pra ele, ele vai cutucar de cabeça lá, porque ele fez a primeira jogada, porque ele foi pra cima, que é o que o jogador de hoje não faz, ir pra cima, acabou isso no futebol. O Zico mostrou mais uma vez aí que é só ir pra cima que alguma coisa acontece. Agora, ir pra cima, inteligência também, não é pra ir pra cima igual um tanque, né? Quem vai pra cima igual tanque são os homens que fazem guerra aí pelo mundo afora, né? E é isso, eu acho que não deu certo. O futebol aí que tá, né, cara? É uma ciência humana, né, cara? É uma ciência humana. Explicar por que Zico, por que Fabinho e Tupanzinho deram tão certo e o Corinthians foi campeão brasileiro em 90. E Zico e Sócrates não deram certo, né? Não querendo rebaixar o Fabinho e o Tupanzinho, mas Fabinho e Tupanzinho deram certo. Exatamente. Sócrates e ainda estamos falando de um time que foi campeão, né? Então, até bizarro falar que não deu certo, porque o Sócrates não teve uma sequência. E outra também, né? O Sócrates já estava no fim da carreira também, né? A verdade é essa, ele já estava no fim da carreira. Né? Vamos atravessar agora o né? O galinho de falta, né? Já fez já meteu uma falta no travessão. Olha lá o Sócrates pegando mascada a bola. Pois é. Olha a geral do Maracanã, né, cara? Outro dia eu vi um vídeo de um carioca, eu não sei direito os bairros do Rio, eu vou transformar para os bairros aqui de São Paulo. Ele falava assim: olha esse Maracanã, é Heliópolis, é Paraisópolis, entendeu? É a favela presente no Maracanã. Então vai ver o que é hoje um estádio de futebol, meu querido. Um amigo meu aí falou: pô, meu irmão levou a filha dele para a Arena do Corinthians lá. A menina até gostou, aí eu já fiquei até chateado de ouvir, falou assim: pobre criança, mas aí ele falou assim: mas meu irmão economizou 3 meses para levar a filha dele na Arena do Corinthians. Aquilo entrou na minha cabeça. Eu falei: cara, como assim que um cara teve que economizar 3 meses para levar um filho para ver um jogo de bola? Vamos agora resumir o futebol, não maltratando o futebol, mas é um jogo de bola, cara, é uma diversão básica do ser humano, chutar essa bola aqui, dar uma cabeçada na bola, entendeu, cara? Olha lá, olha o Jandir, batia até na mãe o Jandir, em grande volante. O Jandir, se fosse hoje, com 5 minutos de jogo, ia ser expulso de qualquer jogo de futebol. O Ricardo Gomes novo ainda. E não estou falando mal do Jandir, hein, que fique claro, não estou falando mal da nova arbitragem que foi instituída pela FIFA de cima para baixo, para dar toda a liberdade pro Cristiano Ronaldo e pro Messi ficar fingindo que jogam lá, porque ninguém pode encostar neles, né, cara? Por isso que quando eu falo Cristiano Ronaldo e Renato Gaúcho, você tá de brincadeira, o Renato Gaúcho pegava fogo, meu. O jogo pegava fogo em cima do Renato Gaúcho e de todos os outros. Aliás, outro dia eu vi um jogo antigo, cara, que o Ronaldão, com 1 minuto, o Ronaldão dá uma entrada no Everton do Corinthians, que eu falei: o Cristiano Ronaldo e o Messi nunca tomaram uma entrada dessa na vida. Nunca tomaram uma entrada dessa na vida. Hoje em dia ninguém vai descarregar dentro da área, né? Você vai ver o Neymar agora, essa volta do Neymar. O nego vai encostar nele, vai receber cartão amarelo. Tá louco, cara. Tá louco. E hoje os caras têm até muito medo de dar na cabeça. E tem medo, lógico. Já criaram esse medo na mente dos defensores modernos, dessa molecada. Vamos chamar de molecada. Eu tô com 45 anos. Você pega um jovem hoje de 20 anos. Não dá na cara. Se ele tem 20 anos, ele nasceu em 2005, ele começou a acompanhar futebol em 2010, 2011. Você é louco. Não qual a referência que ele tem? Qual que é a referência que ele tem? Nenhuma. Acabaram, né, cara? Olha lá, vai guardar, né? Bateu bem o pênalti. Sem paradinha, né? Sem sararicar, né? Hoje o jogador, para bater pênalti, ele faz um ponto de interrogação. Você já reparou que eles fazem um ponto de interrogação assim pra bater o pênalti? E às vezes fazem o gol. O que é mais triste é que às vezes eles fazem isso e fazem o gol. A minha mãe às vezes fala pra mim, eu falo: olha que coisa ridícula. Ela fala: mas o cara fez o gol. É esse que é o mais triste, né? E aí isso vai deturpando a cabeça das pessoas, né? Vai enfeiando o futebol, né, cara? Vai enfraquecendo o futebol. É isso aí. Olha lá, olha o Maraca, ó. Olha que bancada do Maraca, ó. 83 mil pessoas, hoje em dia não chega nem perto. Esse público de 83 mil pessoas que eles dão oficialmente, né, pra esse jogo aí é esquisito, cara, porque você vê que a arquibancada tá quase inteira cheia. A geral também. Que tinha muito isso, né? Os verdadeiros jornalistas dos anos 80, você pega um Juarez Soares, ele questionava, ele falava no meio da transmissão: o quê? Só esse público aí? Eu tô achando que estão engrupindo dinheiro aí. Estão engrupindo dinheiro com esse público aí, é. Eu acho que eles diminuíram o público oficial pra engrupir dinheiro, entendeu, cara?
é complicado. Eu acho que tinha mais de 86 mil pessoas nesse clássico aí. Tinha mais de 100 mil brincando aí nesse Maracanã aí. Repórteres entrando em campo, coisa que não existe hoje em dia, né? Essa questão de repórter entrar em campo também é uma outra questão, né? Aqui no Brasil, isso sempre foi uma coisa muito esquisita. A mídia sempre se sentiu muito dona do futebol, porque nós estamos num país em que os donos da mídia são os donos do país, entendeu? Então você vê aquelas confusões em campo, os jornalistas já entravam em campo. Aquilo era horroroso, aquilo era um horror. O campo é sagrado, o jornalista tinha que respeitar o campo. Eu acho que ali já era raiz, mesmo no jornalismo antigo, que era razoavelmente bem melhor do que o de hoje, já estava enraizado ali que se dependesse dos jornalistas, o futebol ia pro saco, entendeu? Mas isso é outro detalhe que a gente pode falar com mais calma, né? Ó o doutor, ó. Ó o doutor, ó. Ó o tapa. Ó o Adalberto, jogava muito. E o Bebeto, a travada, viu a travada? É. Essa travada não existe hoje, não, juro por Deus, essa travada aí não existe hoje. O Bebeto, se fosse, vamos fazer um né? Um de volta pro futuro aqui. O Bebeto, se fosse hoje, ele ia fazer esse gol fácil, porque o zagueiro não ia chegar nele como chegou aí. Aí o Cristiano Ronaldo fez 50 gols no ano, que brincadeira, né, meu? Só faltava não fazer, né, meu? Com a grana que ele ganha, meu, com a moleza que ele tem. Olha o Jorginho, eu encontrei os dois no aeroporto uma vez, Bebeto e Jorginho, cumprimentei os dois, falei, vocês foram gigantes, cara, vocês foram gigantes, lá em Congonhas, trabalhava em Congonhas uma época. Olha que beleza o Adalberto. O Adalberto é uma geração de lateral esquerdo que vem desde lá dos anos 40 no Flamengo. É uma legião, é uma família de lateral esquerdo, né? Carol Zico, você viu a gingada e a batida? A gingada e a batida do Galinho. O lateral esquerdo comeu para 5, também outra coisa não existe mais. Quer saber? Eles mataram tudo, realmente. Eles mataram tudo. Mataram até o goleiro. O que é o goleiro hoje? Hoje o goleiro ele fica jogando bolinha pro zagueiro. Calcanhar do Zico, né? Não, esse jogo eu vi completo. Eu recomendo para quem quiser assistir esse jogo completo, quem tiver tempo. Aliás, vocês têm, porque em vez de domingo assistir o jogo que vai passar do Paulista Serasa, Paulista Firestone, assista esse jogo. É muito melhor. Assista esse jogo aqui. Vocês vão ver como vai ser uma coisa gostosa pra cabeça de vocês. Entendeu? Bebeto pro Zico. Cada tapa, hein, meu? É só tapa. Ó o Zico, ó. Pegou mal na bola. Ó a geral. Ó o povão na geral, ó o povão. Bate Adalberto. Não, o Bebeto foi o Bebeto. Ó o Adalberto, ó, tinhoso, ó. E ó, rápido. É sempre assim, ó. O lateral. Bola cruzada e o Fica. Tô até suando já, gente. Tô até suando. Não pega uma aguinha aí Tô até suando. Quando sentiu o perigo, meteu a cabeça na bola, tocando pela linha. E a primeira substituição que teve o Alexandre Torres, o filho do Carlos Alberto Torres, ele estava estreando esse dia. Ele foi colocado de lateral direito. Ele tinha sido uma grande revelação da Copa São Paulo de Júnior e foi colocado de lateral direito. Não jogou tão mal, não. Mas aí acho que o técnico, o Nelson, falou: ó, tá na hora de tirar o moleque, vamos pôr o Renato Martins, que era mais tarimbado já. Ó o Jorginho, ó a travada do Jorginho. Você viu a travada? Ninguém reclama, o cara que tomou a travada não reclama, vai pro jogo. Não tinha frescura, cara. Esses são dos males do futebol atual, a frescura. Você sabe que o Érico Veríssimo escreveu um livro de futebol e eu tava numa casa de praia uma vez, eu não conhecia muito bem o pessoal, eu sou um cara meio tímido, por incrível que pareça, vocês vão achar que eu sou cara de safota, vocês vão ver essa foto e falam, você é tímido, mas aí eu tô na guerra, né, meu? E eu peguei o livro e tem uma hora que ele escreve assim: o futebol deve manter vigília para todo e qualquer tipo de frescura. Ele escreveu esse livro nos anos 80, quer dizer, só deveria ter mantido a vigília, mas não manteve, né? Pelo contrário, abriu as portas para frescura o futebol, né? Porque dá dinheiro, né? Porque o jogo ficou muito mais rentável. E não só por isso, porque os donos do mundo, do capitalismo, eles querem mudar, eles querem tomar conta do futebol. Eu falei, eu vou mudar tudo que quer o futebol, eu vou mudar, eu vou inverter tudo. Então agora vai ser frescura mesmo, né? Aliás, você sabe que é uma contra-revolução do futebol isso que nós estamos vivendo agora, né? O futebol voltou a ser o que era no seu início, quando criaram o futebol. Porque o futebol foi criado da elite da Inglaterra, né? Uma elite. A história é complicada, tinha também uma questão popular, mas o esporte foi criado por assim, o rugby era o esporte duro. E vamos criar um esporte mais leve, onde dá pra tocar a bola, ninguém chega em ninguém. Foi quando os operários ingleses tomaram conta do futebol que aí teve a revolução do futebol. Foi quando o povo falou, dá licença, esse jogo é muito louco,
louco. Eu vou fazer o jogo que o povo gosta agora. Ó o Bebeto, ó o zagueirão como tirou. Você viu o Branco, né? O Branco tirou em cima da linha. 2 vezes, 3 vezes. Bebeto, Branco, né? Só jogador de Copa do Mundo, né, cara? É um negócio. Os caras, se você pensar que depois, 8 anos depois, os caras estão levando a Copa do Mundo, né? 4 anos depois eles estavam na Itália. O Branco, já era. Sim, e o Branco nesse ano jogou Copa. Ele já tinha jogado. Ele ia jogar a Copa 6 meses depois aí, né? E jogou muito bem, inclusive, né? Salvando o gol certo do Flamengo. O Moser. O Moser, né? O Moser que não jogou Copa, né? Mas tinha tudo pra ter jogado, né? O Andrade não jogou Copa, tinha tudo pra... Olha lá, falando nele, ó o Andrade, ó carregando, ó, indo pra cima. Você viu como ia pra cima o jogador? Ia pra cima, cara. Isso era o básico do futebol, né? Vai pra cima, cara. Encara o cara. Acho que é daí que o Zico vai guardar a falta. Não, mas agora é a posse de bola. Daqui a pouco vai valer ponta, vai valer meu gol. Vai. Olá, caixa. Galinho batendo falta. Você tá de brincadeira, mano. Nem se mexeu. Quantos gols o Zico já fez de falta e o goleiro não se mexeu? Não tinha como chegar. O barulho, cara, outro detalhe, ó, o barulho da torcida. Hoje o barulho das torcidas modernas no futebol parece, sabe o quê? Jogos escolares. Lembra? O barulho das torcidas nos jogos escolares, que era aquele gritinho mais fininho, de criança. É uma coisa, um grito do torcedor antigamente. E eu não tô falando aqui de gênero, não. Sim. Não, era um grito que vinha da alma, era um grito... Bom, se você tomar uma facada, você dá um grito verdadeiro, certo? Eu não quero que ninguém tome facada, mas se você tomar uma facada, você vai soltar um grito verdadeiro. O futebol era uma facada na alma, né? Era uma facada na alma o futebol, né? Hoje ele é um soprinho na cara, assim, do cidadão, assim, um soprinho. Aí o cara não grita mesmo, vai gritar o quê, meu? Ó o Zico, gingou de novo. Tá quase fazendo 4 gols no jogo, o Zico, contra o Fluminense. No fim de carreira, hein? Convenhamos, o Zico tá já no fim de carreira aí. 86 ali já tá nas últimas, né? E depois foi pro Japão, fez aquela graça no Japão lá, fez o gol mais lindo, que ele considera o gol mais lindo da carreira dele, né? O gol de escorpião, né? Olha lá o Bebeto, ó. Dominou, deram chance pra ele, pau, na goma. Roberto Gama de Oliveira, né, o Bebeto? 3-1 Flamengo. Não, já foi pra 4-1 aí, né? Não, tá, o Zico ainda vai mais um. Eu me perdi no placar aí, desculpa. O Zico ainda vai fazer mais um. E outro detalhe desse jogo que o Flamengo não faz nenhuma substituição. Isso, esse é outro detalhe que eu até anotei, você me lembrou, obrigado. Isso aí, a última final, a final dessa horrorosa, medonha Copa do Catar, a França fez 7 substituições. Como é que você vai assistir uma final de Copa do Mundo que deveria ser o ápice do futebol e o técnico da França escala um time e mexe 7 vezes nesse time, cara? E algum defensor do futebol moderno, desses doentes que estão por aí, ainda vai falar pra mim assim, não, mas deu certo, por isso que empatou o jogo. Pô, perdeu a Copa e ainda vai falar que deu certo ainda. Putz, grila, cara. Daqui a... E mesmo que desse certo, porque a Argentina fez 6. Então o problema não é nem quem ganhou e perdeu. Aliás, já não tem mais mérito quem ganhou e quem perdeu. É um detalhe da sorte que tá decidindo hoje, porque tá tão nivelado por baixo que quando você tem 10 times horrorosos, é a sorte que vai decidir quem vai ganhar o campeonato, como é o futebol hoje, cara. Entendeu? Olha o Bebeto aí de novo. O pênalti agora pro Zico fazer o... Como é que é? Hat-trick. É tritento, gente. Vamos inventar uma palavra em português. É tritento. Lembra que era o tento? Que antigamente os jornalistas falavam é o tento? Marcou o terceiro. Aliás, eles falavam ponto antigamente. Os jornalistas mais antigos falavam o ponto do Friedenreich. É o triponto, não é nada de hat-trick, não. Eu não gosto nem de assistência, cara. Eu não consigo falar nem assistência. Acabou o passe, né? Assistência começaram a falar depois da NBA. Isso aí, quem não percebeu, o problema é seu, se você não percebeu. Me recuso a falar assistência. Assistência é coisa lá da NBA. E nada contra o basquete, nada contra a NBA. E não se dá tanta importância como a importância porque se dá hoje para ou ao contrário também. Pro gol, ou até o contrário também, viu, Gil? Antigamente tinha aquele gol que o cara falava, lembra o Luciano do Vale? 90% do gol foi do Giovani, o Macedo só empurrou pra dentro. Hoje, depois, o Giovani fazia toda a jogada, rolava pro Ronaldo, o Ronaldo fazia o gol e todo mundo, Ronaldo, e a jogada do Giovani, então também é dúbio isso também, viu? Mas você tem razão, claro.
O gol, às vezes, na maioria das vezes, é o gol e tal, né? Hoje, quando o gol vai puxar os números, né? Aí o número fica assim, nossa, o cara fez tantas assistências. Aí você vai ver o passe, pegou nas costas do cara e sobrepõe. Mas uns toques horríveis, uns passes horrorosos, meu Deus do céu. Mas na hora de vender Na hora do número, o número, né, cara? Eles é o capitalismo, né? Futebol capitalista, é número. Não importa se deu 5 passes feios, né? Mas... Sim, né? Não, e você não analisa os 30 segundos antes desse gol, desse passe do gol. Pega 30 segundos antes do gol, você vai ver que jogo horroroso aconteceu ali, cara. Entendeu? Então, que mérito que tem esse passe, esse gol que vocês estão vendendo com esse número aí e tal. Não se analisa mais, por isso que eu falei que você tem que ver o jogo completo. Aliás, essa cultura hoje de ir pro bar e a galera ver jogo do Corinthians, do São Paulo, em 30 pessoas no bar, tudo tomando Heineken, o cara nem tá olhando o jogo, ele só ouve o gol, ô, Coringão, São Paulo, ele não tá nem analisando o jogo, ele nem viu o jogo, que se vê com calma mesmo, vai ficar horrorizado com o jogo, né? Final do jogo. Final de jogo. 4-1. Fla-Flu. Fluminense 1, Flamengo 4. É isso aí. É uma recomendação, assista esse jogo completo no YouTube. Você assiste, a gente pegou aqui do canal Futebol Nostalgia. Esse canal é bacana, cara. Esse canal é bacana. Subiu há um ano atrás. Eu recomendo esse canal, eu assisto todos os vídeos deles. Eles realmente colocam só jogos antigos, porque eu vou te falar, tem outra coisa que tá rolando hoje em dia. O pessoal quer falar da saudade dos tempos antigos e fala da seleção de 2006, da Copa de 2006, do quadrado mágico, daquela coisa horrorosa que foi aquele quadrado, não horrorosa em campo também foi, mas principalmente a filosofia por trás do quadrado mágico, né? Que na verdade o que era o quadrado mágico, o que era mágico, ó. Era mágico porque estava rendendo muito dinheiro para Nike e afim, né? Então o pessoal quer matar a saudade do futebol e relembra de 2006. Não, galera, vamos voltar mais para trás, viu? Até porque aquela geração de 2006 ali já era a raiz do mal do futebol. Nós vamos falar com calma nos próximos programas. E o melhor jogador do 2006 foi pro Zé Roberto, tá? Foi ninguém do quadrado do mar. O Ricardinho jogou muito. O Ricardinho ainda jogou muito, cara. O Ricardinho ainda jogou muito. É isso aí. Toro, tem gente que não concorda com a nossa frase aqui do molde eterno, futebol moderno, e que colocou há 2 anos atrás a sua opinião sobre isso, que é o Bruno Formiga, que já foi comentarista do canal TNT. Ele já foi comentarista da TNT? Eu não sabia disso. Puxa, que mérito em ser comentarista da TNT. Esporte interativo, né? Nossa senhora, cada coisa linda. E inclusive vai estar nesse canal aqui, o MHM, né? Tem aqui o Cortes MHM, um canal do YouTube, onde o rapaz, inclusive, tá com a camisa do Juventus, né? Deixa eu ver, do Juventus, tá com do Juventus. E ele até fala do Juventus também. Vamos rolar o vídeo aqui, mas se você quiser parar, vai falar aqui. Não, vamos. Só eu acho que eu vou ter que, por favor, dá licença, Fernando vou Toro, me proteger. Vou me proteger Fernando antes. Toro se contrapondo a Bruno Formiga antes. aqui no Futebol Gente Play. Um papo que tem um bandeirão do Juventus, que eu acho o bandeirão incrível, mas acho que Qual bandeirão? Você conhece você o vai ter uma bandeirão? opinião um pouco Já contrária. parando, não tem esse Que eles bandeirão, sempre já errou aí, estendem mas tudo bem. nos jogos do Juventus a frase ódio eterno ao futebol moderno. Como é que você vê essa questão da nostalgia no futebol? Porque a gente tem essa coisa do antigamente que era melhor, futebol raiz, futebol Nutella. Eu tenho pavor à nostalgia de uma maneira geral, porque a nostalgia ela é míope um pouco, né? A nostalgia ela é perigosa em vários aspectos, porque aí eu já ouvi de gente tendo saudade de períodos bem sombrios da nossa história. Nossa, já falou uma besteira. Assim, Já tá falando uma besteira. Se você quiser que pare, você avisa, viu? Não, olha, se eu for parar em tudo, eu vou parar a cada 10 segundos do que esse cidadão vai falar aí. Vai falar um pouquinho, vambora. Melhor falar. Pô, dá uma olhada no contexto. Você tinha 80% de analfabeto, você tinha um país muito mais pobre. Nossa, não, sério, não. Ele tá falando da época da ditadura. Gente do céu, tem um buraco pra eu me enfiar aqui embaixo. Eu vou me enfiar aqui, eu tô com vergonha, velho, de ouvir esse cara falar, mano. Dos anos 50. Mas é tipo assim, uma cidade que não existe mais, entendeu? Tem coisas que pioram com o tempo, a modernidade, a tecnologia, a especulação imobiliária. Tem muita coisa que se estraga. Mas você cria novas tradições em cima daquilo. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que fala, putz, cara, meu filho não foi criado na rua, ele não tem a cultura do peão, da pipa, da não sei o quê. Eu falo, cara, mas ele vai ter outras memórias. Ele vai ter a cultura do, sei lá, vamos dar um exemplo, né, dos anos 90, talvez a cultura do clube. Ele vai ter uma outra relação com pessoas e vai ter outras ferramentas sociais que não obrigatoriamente
precisa ser a pipa, precisa ser o peão, porque um garoto antes da Revolução Industrial provavelmente também tinha outras coisas. Se a gente for achando que tudo... A experiência dele era colher trigo, né? Se a gente for achando a experiência de uma galera, de algumas crianças aí, era ser explorada do trabalho infantil. Pô, aí, meu Deus, esta criança hoje não trabalha mais, é um mimado. Pô, então não tem como, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse olhar romantizado do passado, porque aí vira um grande Meia-Noite em Paris, né? Que é o filme do Woody Allen lá, o cara vai buscando... Com referências aí, ó. E tal, porra, tem um período da história que era o mundo ideal. Aí ele consegue ir voltando no passado, e ele vai ali dos anos 30 pros anos 20, pros anos 10, mudança de século, e ele vai vendo que a cada época as sociedades tinham reclamações pertinentes para a época e achando que o bom era o que tinha passado, entendeu? Eu respeito muito tradições, eu fiz história, pô. Eu entrei na faculdade de história, fiz história e jornalismo ao mesmo tempo. Eu também. Se Fiz tem história cara que jornalismo. Sou eu. Eu também. O fato de você... Temos uma coisa em comum. Nossa, ainda bem que faz tempo, que faz algumas horas que eu comi já, ainda bem que já fiz a digestão já. A natural do jogo. Você entender que existe uma evolução e respeitar isso, não quer dizer você ignorar o passado. Só existem esses jogadores porque existiram o de antigamente. Mas quando eu questiono o ódio alterno ao futebol moderno, é que, tipo assim, esse cara, ele já gosta do que é o futebol moderno, que é o futebol profissional. Já existe uma contradição pra mim na faixa, ela já nasce errada. Porque esse cara paga pra ver um jogo, ele vê jogo profissional, ele quer um acesso, ele entende que o jogador que tá ali é remunerado. Cara, com todo respeito, ali, quanta besteira esse cara tá falando, meu Deus do céu, Jesus do céu. Futebol. Quando o futebol virou profissional, começou a misturar socialmente tudo, os caras resolveram, não quero mais, estou fora. E por uma coisa elitista, enfim, ficou só amador. Então, a partir do momento que profissionalizou, você já começou a modernização. Então, você concorda que tem uma contradição sim, na raiz? Não. Que sim, o quê, cara? Sim, o quê, cara? Tá usando a camisa do Juventus aí, meu. Essa coisa do... A gente vai ficando velho, e é muito legal que a gente começa a ver umas coisas que a galera tá viajando, assim. Então, eu lembro muito... de quando a galera fala da seleção de 2006. Essa sempre me pega. Todo mundo fala, toda vez que eu vejo um post em rede social com uma foto, isso que era a seleção. E normalmente é na TNT. Assim, um beijo pra Bruno Magalhães, viu, que chefia essa galera aí. Volta e meia estimula esse saudosismo louco de uma seleção que não deu certo. Então, porque a seleção de 2006... Eu acabei de falar que é um erro, não é pra ter saudosismo de 2006, é bem mais pra trás, cara. Bem não. Eu lembro de 2002, eu lembro das Copas que eu assisti ativamente, né? 2002 chegou desacreditado pra caralho. 2002 também não é pra ter saudade de 2002. Com título ou sem título. Uma foto no meu celular de uma faixa, salvo engano, estendida no Castelão, lá em Fortaleza, que eu acho que o último jogo antes da Copa foi no Castelão. O primeiro pós-Copa também, meio que pra agradecer, né, a despedida e tal. No Castelão tinha uma faixa falando que era inadmissível a convocação do Ronaldo, que só o dinheiro explicava. A convocação do Ronaldo Fenômeno, porra. Que terminou a Copa com 8 gols em 7 jogos. 7 gols. O mundo vai ter que saber, porque só eu sei. Ele fez 7 gols na Copa de 2002. Ele nunca passou o Gerd Müller, viu, gente? Ele só empatou com o Gerd Müller. A FIFA deu um gol de graça pra ele. Só eu lembro. Vocês estavam onde na época? Vocês estavam com a cabeça onde? Tinha vários. Então já começa por aí. Não era uma unanimidade. O Lúcio não era uma unanimidade. O Lúcio foi titular em 3 Copas do Mundo. Lúcio tá se perdendo falando da Copa de 2002, que é só falar, joga no lixo a Copa de 2002. Né? Primeira anticopa do mundo. O jogo contra a Inglaterra, que a bola vai. Copa em 2 países. Não só por isso. O que vale é o campo, a bolinha jogada em 2002. E era meio que da galera. Uma hora ia acontecer. Tipo assim, demorou até pra ele falhar. Esse era mais ou menos o sentimento em cima do Lúcio, que era um puta zagueiro, mas tinha questionamento. Como tinha questionamento com um monte de coisa. Só que o tempo passa, a memória seleciona as coisas boas e o que era ruim fica, igual no meio do caminho, igual o colégio. Cara, o colégio, assim, eu tenho ótimas memórias da minha escola. Eu estudei a vida inteira no mesmo colégio. Eu também. Saudade do meu mas eu sei que eu tinha momentos infernais no colégio. Só que o que me toca
são só as boas memórias. Só que o colégio não era feito só do recreio, o colégio não era feito só da primeira namorada, dos melhores amigos, do interclasse. O colégio era feito de vários outros momentos, de hostilidade, de ansiedade porque tinha prova, de querer sair da sala, de matéria chata. Mas as pessoas esquecem isso e acham que como eu era mais feliz na época do colégio e tal, e não sei o quê. E isso se estende para várias coisas na vida. Assim, eu tenho muita vontade de escrever um livro sobre isso. Escreve. Eu já li, eu tenho um lá em casa chamado A Memória da Sociedade e tal, que fala muito da cultura da história oral, como ela filtra coisas e deixa normalmente só as coisas boas e esquece as coisas ruins e vai criando esse sentimento de o presente é ruim, bom é o que tinha antes. O presente é ruim, bom é o que tinha antes. Isso se multiplica na história da humanidade em todas as áreas. É óbvio que o futebol não seria diferente, ou o esporte não seria diferente. Só que outros esportes conversam melhor com a evolução natural do desempenho esportivo. Que foi contado no futebol. Vamos ver quem não quer. E aí que vai toda a besteira que ele tá falando. Tem a ver com uma análise, pra mim, lógica do que é o esporte. O jogo, ele é uma questão técnica, física, tática e mental. Para mim, todas as áreas evoluíram por uma questão normal. Você vai aprendendo e vai evoluindo. É óbvio que assim, os carros de hoje são mais seguros que os carros de 40 anos atrás. Puta, ele pega cada exemplo, cara. Ele pega cada exemplo. A pancada toda em você. Hoje, os carros são muito mais seguros. Aí o cara fala, putz, tudo hoje é vagabundo. Você encosta, quebra. Cara, você encosta, quebra, porque ele... É pra te salvar, ele né? É pra te proteger. É igual o carro de Fórmula 1. As coisas andam pra frente, cara. Não, no futebol... O Siri anda pro lado, viu, Bruno Formiga? Não é bem assim, não, cara. Média de idade de aposentadoria. Porra, nos anos 90, 30 anos, o cara velho, já tava acabado, fudido. Isso aí. Cara, o Pelé, o documentário que tem na Netflix do Pelé. Essa dupla, velho. Essa dupla, velho. Um ambiente eu tô assistindo a escolinha do Golias, pré-Copa de 1970, porque muita gente queria que ele não fosse convocado. Aos 28 anos, 20 para 29. E o Pelé fez a melhor Copa da vida dele. Que é a idade dele. do Neymar hoje, né? Que é a idade do Neymar hoje. Foi gravado 2 anos atrás, tá só pra atualizar. 39 anos, pô. E assim, fisicamente bem, porque a recuperação melhorou, a medicina melhorou, a prevenção de lesão melhorou. Os caras faziam treino antigamente com 2 tempos de 45. Pô, não existe você fazer treino hoje, um coletivo de 2 tempos de 45. Você fez adaptações, você treina por setor, você treina de acordo com a carga de cada corpo, porque um zagueiro exige uma coisa dentro do jogo, um atacante exige outra. Não faz sentido eu treinar os dois para a mesma coisa. Ou não faz sentido que eles não dão o mesmo pique no jogo, eles não atingem a mesma velocidade, eles não mudam de direção igual, eles não saltam. Esse cara nunca viu um jogo inglês dos anos 70, 80, mas tá do tamanho da besteira que ele acabou de falar. É difícil de ser jogado, porque tem menos espaço, porque o cara não pode errar, a marcação é alta, é estrangulado, o campo ficou desse tamanho. Putz, e aí tu tem um Toni Kroos ou um Modric acabando um jogo com 98% de passe certo, num lugar que ele tem meio segundo pra pensar. Eu vou dizer que esse cara não tem qualidade. Falar, olha como o futebol piorou, os caras hoje acertam um passe. Porra, o cara termina um jogo de Champions, que é ele. Champions. Ah, não. Porra, acertando quase. Acho que eu vou vomitar mesmo. Segura aqui. Não, eu vou segurar. Calma. Nossa, meu Deus do céu. Champions. Se isso não é qualidade, é porque o brasileiro é do driblinho, né? Ele acha que o futebol é só isso. O brasileiro é do driblinho. E o jogo continua, tem o drible. Você continua tudo. Inclusive, mais gols. Os caras estão metendo 40 gols por temporada. Lá, número, fanático por números, justificando em números as coisas. A grandeza. 40 gols ou mais. Acabou essa palhaçada? Acabou. Eu tenho que comentar? Por favor. Eu tenho que comentar. Tem muita gente esperando você fazer isso. Eu tô esperando por isso. Não, primeiro ele começou falando do saudosismo, né? E de épocas ruins. Então quer dizer que se eu ouço Beatles, que claramente quem gosta de rock e heavy metal sabe que nenhuma banda de rock foi tão qualidade. Eu prefiro Doors. Se eu tiver que ouvir a discografia dos Beatles ou do Doors, eu vou escolher Doors. Eu prefiro Stones, Não. Mas a qualidade dos Beatles, quando você ouve a discografia dos Beatles e fala, cara, como que esses caras fizeram tanta música boa? Tão gostosa de ouvir. Os Beatles estavam no meio da guerra do Vietnã. Então já cortou esse argumento dele que o saudosismo é perigoso porque a gente está elogiando uma época horrível da sociedade. Primeiro, Bruno Formiga, se atente à frase. A frase é ódio eterno ao futebol moderno. Então não fala de guerra.
guerra, não estou falando de guerra do Vietnã, até que tem guerra nos anos 60, 70, 80, 90, 90 teve do Iraque, em 2001 teve o World Trade Center, 2012 teve não sei aonde, agora tem na Rússia, agora tem nos... Não para, não, isso, fora as pequenas guerras invisíveis que estão em cada esquina de todos os lugares do mundo. Então para com esse papo que o saudosismo é perigoso, que a gente elogia a época do Pelé e estamos elogiando ao mesmo tempo o Vietnã. Uma besteira que não tem nem tamanho para falar, né? E outra, a frase é ódio eterno ao futebol moderno, tá? Você questionou o moderno. Ele fez toda uma explicação que em 1910 tinha saudade de 1890, e em 1930 tinha saudade de 1910. É ódio eterno ao futebol moderno. Tá bom. É porque a frase é legal, cara. Porque a gente canta no estádio com gosto. Ódio. Porque a gente é guerreiro. A gente não é igual você, que eu não sei se você jogou bola na vida, eu não sei se você já foi para uma arquibancada na vida, lutar pelo seu time, tá? Quando você tá na arquibancada é gostoso gritar ódio eterno ao futebol moderno, rima, é bonito, mas a gente sabe que a primeira vez que alguém chamou o futebol moderno deve ter sido lá na Inglaterra em 1870, 1875, quando os operários tomaram conta do futebol. Sim, algum jornalista, alguém mesmo não sendo jornalista, já deve ter usado o termo futebol moderno. Então o problema não é o termo futebol. Você quer que eu substitua, Bruno Formiga? Não é futebol moderno, é o futebol idiota, é o futebol mercantil, é o futebol capitalista, é o futebol do dinheiro, é o futebol da burrice, tá? Então tá bom, substitua para você não ficar mais bravo com a palavra moderno, ódio eterno ao futebol burro, ao futebol mercantilizado, ao futebol em que onde o dinheiro tomou conta da alma do futebol, tá? E acabou com a evolução natural do futebol. E aí que você viaja. Então, e aí também ele explicou lá em 2006, 2002, eu acho que não vai dar tempo de eu fazer agora aqui, mas com certeza nos próximos programas eu vou fazer o histórico das Copas do Mundo. Vai ser até rápido, ou mais ou menos rápido. Eu vou fazer não só dando nota para cada Copa do Mundo, e você vai ver como vai ser rápido. Já vai ser rápido, porque de 1930 até 86, todas as Copas do Mundo mereceram a nota máxima. Foram, né? Todas as Copas honraram. Todas as Copas, de 30 até 86, elas honraram o que havia de melhor no futebol, foram realmente o que havia de melhor, era o brilho, era o grande delírio da gente assistir uma Copa do Mundo. Em 90, ela deu o primeiro recuo, e aí essa comparação que eu faço, essa análise que eu faço das Copas do Mundo, eu faço uma analogia com o semáforo. De 30 a 86, o semáforo bateu verde, pode ir embora, tá lindo. Em 90, 94 e 98, acendeu amarelo. 90 foi nota 9, 94 deu uma leve melhorada em alguns aspectos principais em campo, mas fora de campo já foi a primeira Copa com o recuo pro goleiro, que não podia o recuo pro goleiro, que depois está bem, vamos fazer um programa explicando por quê, que foi uma das coisas que matou o futebol e transformou o futebol nesse caos, porque o Bruno Formiga, ele falou aí que hoje é rápido, como é que o Modric dá um passe com um jogador em cima, ele é caótico o jogo, e o Modric só dá o 98% de passe certo, porque ao mesmo tempo que ele é caótico de velocidade, ele acabaram com a virilidade do futebol, Bruno Formiga, e por isso que eu acho que você nunca jogou bola. E se jogou, você deve ter jogado, não sei, não quero julgar você, mas será que você jogou bola de verdade? Ou será que você era daqueles meninos dos anos 90 que já ficavam pedindo falta? Oh, falta! Lembra daqueles meninos dos anos 90? Já tinha uns. Falta! Falta! Você era desses que tocavam em você e pedia falta? Virilidade. A virilidade estava ligada com a técnica. A técnica só era apurada. Os dribles mágicos do Garrincha, do Frederich, do Pelé, do Maradona só eram mágicos porque os caras escapavam de porrada. Então o Modric dá 98% de passe certo porque ninguém dá porrada nele. Tá, querido? Tá? Então vamos lá. Em 90, 94 e 98 o sinal ficou amarelo, piscou e foi aí. Eu tô fazendo essa analogia, mas é sério. 90 foi a primeira Copa que todo mundo coçou o nariz e falou: eita, aconteceu alguma coisa com essa Copa do Mundo. Isso não foi bem uma Copa do Mundo, né, cara? 94 o juiz não usava preto. Então. Em 98, a primeira Copa com 32 clubes. O Casagrande, no primeiro ano dele, infelizmente, que ele passou anos e anos na Rede Globo, que ele é um puta cara do caramba, o Casagrande, e foi um desperdício pro futebol Casagrande na Globo, mas ele, com um ano de Globo, ele falou no jogo África do Sul e Dinamarca, na primeira fase, e eu sei desse jogo, porque o Brian Laudo, que jogou tanto esse jogo, que eu tinha gravado no VHS, e eu assisti esse jogo milhões de vezes para ver o Brian Laudo, que vocês ficaram dando o prêmio de melhor jogador da Copa do Zidane, que só fez 2 gols de cabeça, tudo bem, 2 gols numa final de Copa
mas isso é para dar prêmio de melhor jogador. É porque o Zidane era o menininho da Adidas, o Ronaldo era o menininho da Nike e o Zidane era o menininho da Adidas, tá? Então, nesse jogo África do Sul e Dinamarca, o Casagrande fala, a FIFA tem, ele abre aspas, o Casagrande fala exatamente isso, ele fala, a FIFA tem que rever este número de 32 clubes de seleções de uma Copa, porque tem muito jogo ruim acontecendo. Ele fala exatamente assim. Agora vai ter 48. E a diferença de 98 para 2002 foi abissal. Eu dou 9 para 90, 9,5 para 94, volta para 9 em 98, cai de novo para o mesmo nível de 90. Em 2002 eu dou nota 2, 3 para a Copa de 2002. Tá? E em 2006, a mesma questão de 90 para 94, em 2006 deu uma leve melhorada, talvez porque a Copa foi para a Europa, na Europa as seleções europeias se levam mais a sério, alguma coisa aconteceu que em 2006 foi um pouquinho menos ruim do que 2002. 2002 foi assustador, foi a primeira Copa em que acendeu o sinal vermelho, aquilo não foi uma Copa do Mundo, aquilo foi um horror, foi muito fraco, foi horrorosa. Quando acabou França e Senegal, independente de ter sido legal ver a Senegal ganhar da França, eu falei pro meu irmão, isso aí vai ser a Copa do Mundo. Isso aí vai ser a Copa do Mundo, tá? E você, tá? E aí, a partir de 2010, meu querido, se eu subo um pouquinho a nota de 2006, 2002 eu dou 2 para 2002, dou 3,5 para 2006, 2010 eu dou menos 5, foi para menos, você já pegou um frio de menos 5 graus? Não, temperatura e Copa do Mundo vai para menos, aliás, você faz o gráfico na geometria, você vê que vai para baixo do X, assim, vai para baixo da linha do X, tá? 2010 foi lá para menos 5, 2014 menos 15, 2018 menos 25, e essa Copa do Catar eu dou uns menos 35 para essa Copa do Catar de nota para ela. Esse é o histórico das Copas do Mundo. Então, é lógico que você já errou ao usar 2006 e 2002 como referência e falar do Ronaldo. E aí, lógico, quando falam do Ronaldo, que é o primeiro deus moderno, mercantilista do futebol, parece que as pessoas... Você vê agora essa coisa que tá Ronaldo ou Romário? Mesmo os caras que querem falar que é o Romário, eles parecem que tem que pedir desculpa. Com licença, deuses do mundo, eu vou falar que é o Romário. O Romário foi 300 vezes mil mais jogador que o Ronaldo. O Ronaldo não tinha plano B. Nós vamos fazer um programa especial para cada um desses jogadores. O Ronaldo não tinha plano B. O Ronaldo não tinha atitude para ser capitão de um time. Ele não batia no peito e falava, eu vou dar o título. Nem em 2002. 2002, o jogo mais difícil da campanha do Brasil. Aliás, para não falar que foi o único jogo difícil, que foi contra a Inglaterra, o Ronaldo não fez absolutamente nada. Então esse papo do Ronaldo em 2002 ter dado o título para o Brasil é uma vergonha. Agora parece que o pessoal está acordando, né? Estamos falando do Rivaldo. Com 23 anos de atraso, a mente de vocês deturpada pela Rede Globo, agora vocês estão acordando. Agora vocês estão começando a falar do Rivaldo. Mas mesmo assim vocês vão defender. Então, e o Ronaldo fez 7 gols naquela Copa. O gol contra a Costa Rica não bateu nele. Aquilo foi uma vergonha. E a gente já sabia que ia dar um gol para ele, porque eu já estava há 6 anos lutando contra o futebol moderno, contra o Ronaldo, contra essa coisa da Nike e do dinheiro no futebol. Esse mito. Porque, atenção, eu não tenho nada contra o Ronaldo, ele foi um grande centroavante. Agora, o exagero em cima dele, ele foi o primeiro. É um exagero absurdo. Ele foi vendido muito maior do que ele foi de verdade. Entendeu? E isso contra a Inglaterra em 2002, se dependesse do senhor Ronaldo Nazário, o Brasil tinha sido eliminado contra a Inglaterra. Tá? Depois, na semifinal, fez um gol que o goleiro da Turquia tomou um peru. Na final da Copa, alguém vai falar pra mim, o cara fez 2 gols na final da Copa. Um gol que o Oliver Kahn deu de graça pra ele. E o segundo gol que o Rivaldo, sim, gênio, abriu as pernas, fez aquele corta-luz. O gênio foi o Rivaldo. Desde a época eu falo, desde a Copa, eu com 22 anos, aliás, no dia da final da Copa, meu tio quase teve que me segurar, que eu queria brigar com meus vizinhos. Eu já tava louco, eu já torcia contra a Nike desde 96. 96 foi o primeiro ano que eu comecei a torcer contra, não a seleção brasileira, que até me dói dizer que eu torço contra a seleção brasileira. Eu chorei em 94, fui às lágrimas em 94, eu nunca imaginei que eu ia ver o Brasil campeão do mundo. Eu cresci achando que o Brasil campeão do mundo era coisa de Pelé, Garrincha, de repente eu tava vendo o Brasil campeão do mundo, desculpa. E desde aquele dia eu falei, eles inverteram o Pelé com o Jairzinho. O Jairzinho não foi o cara dos gols da Copa de 70, fez gols em todos os jogos e tal. E não tô nem comparando o Ronaldo com o Jairzinho, hein? Pelo amor de Deus, o Jairzinho muito mais jogador que o Ronaldo. Mas o Jairzinho foi o Ronaldo, o Pelé era o Rivaldo. E a mídia vendeu o Ronaldo. Foi a Ronaldo Mania 2. A Ronaldo Mania 1 foi no Barcelona, quando eles venderam ele por 22 milhões de dólares. Da noite pro dia só se falava de Ronaldo em todos os jornais, em todos os mercados, marca do Ronaldo. Depois ele teve aquele problema do joelho, deu uma baixadinha, né, no clamor popular. Aí ele voltou,
participou bem, eu não quero tirar o que ele fez de bem, fez os gols e tal, não me entendam mal, tô colocando a coisa no seu devido lugar. E aí inventaram a Ronaldo Mania 2 em 2002. Só que adivinha, ele não deu nenhuma Champions nem pro Real Madrid, nem pro Milan, nem pra Inter de Milão. Na Inter de Milão ele só foi ganhar um campeonato dos 4 grandes que ele jogou nos Galácticos, só faltava com os Galácticos, não sei aquele Galácticos, não ser campeão espanhol. Mas não foi artilheiro, que o artilheiro foi o Roy Mackay com 29 gols e ele fez 23. Tá? E aí ele começou a ficar gordo, ele começou a não jogar nada, foi pro Milan, foi uma vergonha, aí inventaram a Ronaldo Mania 3, que eu falava, a terceira é a derradeira, que foi a do Corinthians, que aí ele veio pro Brasil, teve zagueiro do Oeste de Itápolis, no Campeonato Paulista, que só faltava estender um tapete vermelho pra ele entrar. Lógico, era um moleque que já, pega a idade do zagueiro do Oeste de Itápolis em 2009 e 10, que jogou contra o Ronaldo, ele já cresceu com o pôster do Ronaldo, achando que o Ronaldo era o maior jogador do mundo, quando não era e nunca foi. Tinha jogador muito melhor. Aliás, eles mataram o camisa 10 com isso. Eles acabaram com o camisa 10. Eles transformaram o mundo. Eu tenho até pena, eu fico imaginando assim um pai que em 1997, depois que inventaram o Ronaldo, que falasse, pegasse o filho, pai, eu quero aprender a jogar bola, quem que é o melhor jogador? O pai falando assim, ó, imita o Ronaldo. Essa geração hoje, essa geração de gente hoje, a gente imitava o Zico, o Maradona, por isso que o futebol teve a sua evolução, viu? Para falar do Bruno Formiga de novo. Essa evolução acabou porque a referência passou a ser o Ronaldo, que não sabia nem cabecear, para falar dos males dele, mas o principal mal do Ronaldo é o piripaque. O piripaque demonstra a falta de preparo na alma dele mesmo como jogador, e não é uma crítica pesada a ele, não é, dá até dó dele, dá até dó o que fizeram com o moleque, dá até dó o que fizeram com o moleque. E esse piripaque foi o Messi teve esse piripaque em 2010, 14, 18, 22 também, não pense que 22 porque ganhou, ele não teve piripaque, foi um piripaque atrás do outro, ganhou 5 pênaltis, tem um jornalista mexicano aí que nós vamos trazer ele aqui no programa, os vídeos dele, ele está denunciando essa vergonha que é esse mito do Messi, porque a Argentina ganhou essa Copa. Cristiano Ronaldo não fez... Fala alguma coisa que o Cristiano Ronaldo fez numa Copa do Mundo que ele jogou. Fala algum lance que você lembra do Cristiano Ronaldo numa Copa do Mundo. Culpa ou ele não tem uma equipe à altura dele para... Mas ele sozinho, com a bola no pé. A vergonha dele com a bola no pé. Aí que tá. Aí ele com a bola no pé nunca fez nada. Cara, em 2014, na Copa do Brasil, teve um Estados Unidos 2, Portugal 2, que teve um zagueiro todo pelado, sem nenhum pelo na cabeça, um americano, que deve dar até medo, porque americano, todo careca assim, você já pensa em neonazismo, né? Mas eu tô sendo até injusto, de repente o cara gente boa. Mas esse cara acabou com o Cristiano Ronaldo de uma maneira, e aí a raiva, sabe o que vem a raiva? Que enquanto você viu o Cristiano Ronaldo não jogar absolutamente nada no jogo, aquele zagueiro dos Estados Unidos acabando com ele, o cara da Globo, cada vez que o Cristiano Ronaldo dava um toque pro lado certo, é o Cristiano Ronaldo, estamos vendo o Cristiano Ronaldo, ele é demais, ele é maravilhoso, ele é tudo, entendeu? E é isso, essa é a questão. Então todos eles tiveram piripaque, porque eles colocam uma responsabilidade tão grande que nem Pelé e Maradona conseguiriam justificar os adjetivos que eles colocam a partir do Ronaldo Fenômeno pro Robinho. O Robinho até que eles não falaram tanto, mas o Ronaldo Gaúcho, afinal, eu odeio esse termo Champions, e depois mais pra frente eu posso falar por que eu odeio esse termo Champions. Liga dos Campeões. Era antigamente era a Copa Europeia, era o European Cup, que eram só os campeões de cada país, né? Quando exatamente eles começaram a colocar o segundo, terceiro e quarto de cada país, eles passaram a chamar de Champions, num paradoxo capitalista insano, né, para criar essa fake news Champions League, quando não é a Liga da Champions, agora é do segundo, terceiro. Tá? Mas na Champions de 2006, que o Barcelona foi campeão com o Ronaldinho Gaúcho, a atuação do Ronaldinho Gaúcho nessa final foi tão grotesca que até o Mauro Betti, que sempre foi um dos piores defensores dessas mudanças pro futebol moderno, até ele na transmissão, uma hora que o Ronaldinho Gaúcho dá um chute totalmente torto, ele fala assim, que coisa, hein? E aí já demonstra por que ele não teve a crítica necessária, porque ele devia falar assim, eu acho que a gente tem que parar de falar tanto assim desses caras, porque eles não são tanto assim, né? Que era o que a gente estava vendo, nós, os mortais, que não somos deturpados pela mídia. Então ele teve piripaque na final da Champions, quem fez o gol foi um brasileiro, Ronaldinho Gaúcho, não, Belletti, né? E depois contra o Inter de Porto Alegre, ele ficou escondido de ponta esquerda o jogo inteiro, e o Yarley mostrando pra ele o que é um camisa 10. Todos eles tiveram piripaque.
tá? O piripaque é a alma desses super ídolos modernos. E vamos falar de piripaque? A Argentina saiu da fila naquela Copa América no novo Maracanã, me recuso a chamar aquilo de Maracanã, e vocês têm que ter hombridade e parar de chamar aquilo de Maracanã, em nome do povo, em nome da verdade, em nome do sangue, suor e lágrimas que foi derramado no Maracanã antigo, tá? Nesse novo Maracanã, nesta arena Maracanã, alguém viu a final Brasil-Argentina? Foi em 2021, né, que a Argentina... Isso. Foi em 2021. O Messi, como o Ronaldo Gaúcho é o Deus de 2006 e o Messi é o novo Deus, o que o Messi fez? Fez o que o Ronaldo Gaúcho fez contra o Inter de Porto Alegre. Ficou escondido de ponta esquerda o jogo inteiro. E foi muito louco, porque eu tava de quarentena, que eu tava de Covid, e aí do nada meu pai falou, daqui a pouco vai ter o jogo. E eu já não vejo futebol desde 2011, tá, gente? Tá? Eu não quero ser referência, eu não quero ser exemplo, mas já sou exemplo. Tá? Eu parei em 2011 de ver futebol. Aí eu falei pro meu pai, que final? Ele falou, final da Copa América, Brasil-Argentina, no Maracanã, novo Maracanã. Aí eu falei, esse jogo eu vou assistir. Graças a Deus eu assisti. Assistam. Mas assistam sem 15 amigos do lado com Heineken, que senão vocês vão achar que o Messi jogou muito. Assistam sozinhos, assim com o olho, tá? Sem o terceiro olho que a Globo tapa de vocês, sabe o terceiro olho, o famoso terceiro olho, que é o olho da verdade? Assistam esse jogo e vejam o Messi escondido na ponta esquerda imitando o Ronaldo Gaúcho. Então, nós vamos chegar lá. Só antes de passar para o último assunto aqui do nosso programa, eu só queria falar do Bruno Formiga, que falou dos carros, que os carros hoje são sim, mais seguros, né? Mas são menos duráveis. Menos duráveis. Você nunca vai ver um BYD daqui a 30 anos. Você vai ver o Fusca até hoje andando na rua. Sim, tem tanta coisa pra gente responder. Tem tanta coisa pra gente responder pra esse Bruno Formiga, tanta besteira que ele tá falando, né? Mas eu acho que nós respondemos bem, né? Não, acho que sim. Eu vou até me limpar aqui que eu tô suando. Primeiro pilotei aqui vídeo, na próxima a gente vai ter que pedir um ar-condicionado mais forte. Não, tá ótimo. Aqui é o primeiro programa. Sangue, suor e lágrima. É sangue, suor e lágrima, né, filho? É bola. Isso. Para também aqui, a gente vai falar de um pouco de cultura também, falar do time do São Geraldo, da Barra Funda, também aqui de São Paulo, que foi composto só por afrodescendentes, e contar um pouco da história do Largo da Banana com a ajuda do Plínio Marcos. Então vamos soltar aqui o Plínio Marcos em prosa e samba com Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde e Toniquinho Batuqueiro. Só na caixa. Opa, peraí que eu... Questões técnicas, olho no lance, vira aqui olho no lance, agora vai, vamos nessa. Na paz de Oxalá que me guarda e guia. O Geraldão é filho de Dona Augusta, conhecida na Barra Funda como Negra da Pensão. O Geraldão ia entregar as marmitas e logo ficou conhecido na Barra Funda como Negrinho das Marmitas. Mas bolinho de carne vinha sempre na primeira panela, por isso que ele engordou. Agora o que eu quero contar e o que pesa na balança é que ele entrava na Alameda Glete para entregar marmita e ouvia samba. Chegava no Jardim da Luz, era só samba. Subia os Campos Elíseos, era só samba. Chegava no Largo da Banana, pouca banana e muito samba. Ali a curriola se juntava para descarregar caminhão. E enquanto não via caminhão, armavam a roda do samba. Iam jogando tiririca. Ô Geraldão, como é que cantava o tiririca? É tumba, moleque, tumba, é tumba pra derrubar. Tiririca, faca de ponta, capoeira quer te pegar. É tumba, moleque, tumba, é tumba pra derrubar. Tiririca, faca de ponta, capoeira quer te pegar. Dona Rita do tabuleiro, quem derrubou meu companheiro. Dona Rita do tabuleiro, quem derrubou meu companheiro. Abre a roda, minha gente, que o batuque é diferente. Abre a roda, minha gente, que o batuque é diferente. Abre a roda, minha gente, que o batuque é diferente. Abre a roda, minha gente, que o batuque é diferente. Você sabe, pode falar. Eu já ia sair falando. Eu ia falar duas coisas. O reco-reco aqui é muito bom eu não sou muito bom de música, de músico, né? Eu gosto da música, mas de tocar. Toco, inclusive. Você toca, né? Tem um grupo de samba, inclusive. Que coisa e muito me toca também, porque ele fala da minha área que eu moro hoje em dia. Ela da Glete. Ali, naquela área ali. Eu moro no Campos Elíseos. Ali. Mas manda aí. Não, o Plínio Marcos, eu devo agradecer ao Chico Patti, que eu não conhecia o Plínio Marcos até outro dia.
Isso não tem que me sentir mal por isso, a gente vai conhecendo quando tem que conhecer. E eu vi algumas entrevistas já com esse Plínio Marcos, inclusive no Roda Viva de 88, mais ou menos. A primeira pergunta que fazem para ele, falou: Plínio, você, na época da ditadura, você estava ativo, lançando um monte de peça e tudo, e agora que acabou a ditadura, você parou? Ele fala: porque, meu querido, acabou a ditadura militar, agora começou a ditadura das mídias. Tá? Essa é uma resposta que mostra a grandeza que era esse Plínio Marcos, não só por essa resposta, que eu já vi esse Roda Viva, eu já vi inteiro, vi outras entrevistas dele, e ele era gigante, esse cara. Eu não sei se anárquico é a palavra certa. Ele era livre, ele era um espírito livre, ele era um cara livre, né? Eu me sinto um pouco parecido, eu também me sinto assim, não quero me prender a ismo nenhum, eu odeio ismo, eu odeio todo ismo, entendeu? E é isso, cara, a ditadura das mídias, né? O que matou o futebol. A Rede Globo. Vou falar acho que umas 20 mil vezes da Rede Globo aqui em cada programa, né? A ditadura das mídias. Ele fala, ó, os jornais, os grandes jornais, Globo, Estadão, só põe lá a nota dos grandes teatros, a gente está totalmente cego, mudo, não podemos falar. Ele fala lá até tanto para pagar para um jornal para botar um anúncio, eu não tenho esse dinheiro. Então é isso, né? Grande Plínio Marcos. E aí nós estamos falando do Plínio Marcos por causa do São Geraldo, né? Vai falar agora do São Geraldo? Já pode falar já. Não, a gente vai falar aqui dos times antigos, dos times, acho que principalmente dos que foram extintos, e mais do que extintos, eles foram assassinados. Esses clubes foram assassinados na história do futebol, né? São Paulo, eu já fiz uma boa pesquisa a respeito disso. São Paulo poderia ter mais de 200 times profissionalizados. Alguém vai rir da minha cara. Falou o quê? Sim, São Paulo poderia... A liga do futebol... Eu falo de São Paulo porque eu não sou duas pessoas, eu sou um só, e eu não tive tempo de me alongar para outros estados. Mas já fiz algumas pesquisas no Recife, inclusive aquela área ali do estádio de Santa Cruz, eu não sei o nome do bairro, ali tinha muito time... O estádio do Arruda do bairro, né? Tinha muito time daquela região. Do Pará, de Curitiba, eu já fiz algumas pesquisas, mas nunca me aprofundei, porque se eu me aprofundasse, eu ia parar com a pesquisa de São Paulo, e eu sou um só. Mas São Paulo poderia ter uma liga de futebol com mais de 2.000 times. Você vai rir da minha cara? Sim, mais de 2.000 times. Era só ter 6 divisões de 20 clubes cada um, organizada, turno e retorno, nada de classifica 4, fase final, essas papagaiadas do futebol brasileiro. 6 divisões com 20 clubes, 38 rodadas, e uma sétima divisão que teria 91 ligas individuais. Essas 91 ligas fariam mata-mata depois e subiriam 4 ou 8, não sei, para a 6ª divisão. Então essa 7ª divisão, na verdade, seria a divisão sagrada do futebol paulista, e o São Geraldo provavelmente estaria na 7ª divisão, pelo tamanho dele, como tantos clubes, né? Não sei, aí eu não sou mago para dizer se um dia ele subiria, se tivesse um timão, mas quando eu fiz o desenho dessa liga, eu já fiz todo o desenho dessa liga, um dia eu vou escrever, acho que o meu próximo livro vai ser sobre isso, vai ser esse livro. São Paulo poderia ter a maior liga, e não é por ego que eu sou paulista, não, mas seria a maior liga. São Paulo teria mais time do que Londres, mais time do que Buenos Aires, entendeu? Que eu acho que é Londres a cidade que tem mais time no mundo, né? Até porque Buenos Aires... Estádios também. Isso, até porque Buenos Aires e o Racing Independente mesmo já não são de Buenos Aires, eles são de Avejaneda, né? Então se você contar só a cidade de Buenos Aires mesmo, com certeza Londres... que tenho quase certeza que Londres tem mais. Então eu acho que Londres é a cidade que mais tem time no mundo. Mas São Paulo daria um pau em Londres, mas daria um pau em Londres, e esse seria um dos times que estaria vivo até hoje, e é maravilhosa a história dele ser o time dos negros, né? Da Barra Funda. Da Barra Funda. São Paulo teve 2 times dos negros, que o outro era o Brasil Esporte Clube da Várzea do Glicério, mas esse Brasil Esporte Clube da Várzea do Glicério era dos negros, fundado por brancos, então aí você sabe que a coisa já fica meio esquisita, né? Aí o negócio é... Esse São Geraldo era de negro para negro. Esse time seria até hoje, se tivesse hoje, seria um time maravilhoso, né? Infelizmente se perdeu com o tempo, né? Ele foi campeão municipal, se não me engano, em 23 ou 22, fundado em 17, né? Importante que se diga. O reboliço, aí você tem que voltar na história, viu, Bruno Formiga? Mas voltar legal na história. O que foi a cidade de São Paulo no ano de 1917. Eu acho que foi o ano mais glorioso da história da cidade de São Paulo. Foi em 1917, quando nós fizemos a primeira greve geral do Brasil, que saiu do cotonifício Rodolfo Crespi,
quando as mulheres que trabalhavam no Cotone Físico Rodolfo Crespo entraram na sala do seu Conde Rodolfo Crespo, falaram para ele: senhor Conde, o senhor pode pegar sua carruagem, vai lá para sua mansão na Paulista e fique lá uns 3 meses, porque agora quem manda aqui somos nós. Pode ir, vai, vaza. E ali começou a greve que se expandiu para o Brasil inteiro. Foi nesse contexto que foi fundado São Geraldo, o Clube dos Negros. Então, é uma história gloriosa. Quem puder pesquisar, tem um site que é o História do Futebol, que eu bato palma para esse site. Nutri muito desse site para fazer minhas pesquisas, né? E conheço até um cara pessoalmente, que é meu xará, o Fernando Martinez, que sempre frequentou a Javari, que participava daqueles Jogos Perdidos, que chegou até a ter um quadro num programa de esporte da Rede TV, né? Rede TV, desculpa, mas é mais uma empresa de elite oligarca que faz uma coisa horrorosa com a televisão brasileira, mas tem essas coisas, aí que tá, né? A vida, as duas vertentes andam juntas, né? E às vezes as coisas boas aparecem, né? E os Jogos Perdidos era muito legal. E tá isso, esse site é legal, façam pesquisa sobre esse clube, entre outros clubes. Nós vamos passar um clube por programa aqui, né? Cada programa nós vamos mostrar um clube. E talvez não vamos nos prender só em clube de São Paulo, vamos tentar pegar um clube do Recife, de Curitiba, como eu falei, são cidades que... Rio de Janeiro também. O que o Rio de Janeiro teria de clube, cara, é um negócio gigantesco, né? Mas nós sabemos que o Brasil é um país muito oligarca, é um país muito coronelista. Então, no Brasil, cara, esses clubes, infelizmente, foram assassinados. Eles não deram subsídio para esses clubes existirem. Porque alguém vai falar para mim assim, algum capitalista vendo meu vídeo vai falar assim: esse cara é louco, ele queria que São Paulo tivesse mais de 200 times, São Caetano teria 19 times, na minha pesquisa, São Caetano teria 19 times profissionais, a cidade de São Caetano, São Bernardo teria 41, Santo André teria 47, Santos 58. Aí alguém vai falar para mim: é impossível fazer isso. Ah, Dubai é possível fazer, né? Dubai é possível. E uma liga de futebol com 2 mil times para nós, pro povo, isso é impossível. Tá bom, obrigado. É isso. Futebol, a gente voltou em vídeo e podcast agora também. Verão todo gostou de botar em vídeo? Olha, quem tem que gostar é minha filha, ela vai me ver, espero que ela goste, porque ela falou: pai, não fale palavrão. Minha filha, eu tô educando a minha filha, viu? Tô educando. Aliás, o último recado, né? Eu tô educando a minha filha a andar nas ruas, porque, gente, as pessoas não sabem mais andar nas ruas, tá? É smartphone, smart TV, smart fit, smart lâmpada, smart studio, smart sampa, e ninguém mais sabe usar a cabeça. É pedestre cruzando, e eu sei que tem gente que tem essa que é verdade até, que essa cidade sempre o carro oprimiu o pedestre, mas hoje o pedestre já está oprimindo o carro, tá uma zona aí fora. Vamos botar a mão na consciência. Globo, faça um programa diário à noite, no horário nobre, educando as pessoas a andar na rua, Globo. Você vai ver que em uma semana, com o teu poder, as pessoas vão aprender, mas não, ela vai continuar colocando o BBB, aquele monte de coisa horrorosa lá, então nós vamos ter que educar aqui, né? Fazer o quê? É isso, ficando por aqui com o Futebol, a gente volta em breve. Valeu!